Voltamos aqui, né, para a nossa aula de esfera, já vimos toda a parte de conteúdo, né, também resolvemos alguns exemplos, né, e a gente vai continuar na resolução de alguns exemplos, né, para aplicar essa teoria que foi vista. Então a gente tem mais uma questão aí que diz o seguinte, né, pretende-se encher uma bexiga até que ela atinja 20 centímetros de diâmetro. Considere que essa bexiga é esférica. Quantos litros de água serão necessários? Então, o que quer saber aí, né, galera? Se eu falo quantos litros, eu quero saber a capacidade, né? E a capacidade, ela está relacionada com o quê? Com o volume dessa esfera. Então, é quanto que cabe aí dentro dessa esfera. E a gente já aprendeu, né, da fórmula de volume, é 4/3 vezes π vezes r ao cubo. Então, basicamente, né, o que a gente precisa saber aí? É esse raio dessa esfera. Se a gente descobre o raio, né, a gente descobre esse volume aí e fecha, né, a questão, ok? Só que outra coisa também que foi falada aí, né, e que isso é muito comum, né, na matemática, está pedindo essa resposta em litros. E o que está dando aqui desse diâmetro, ó, até que ela atinja 20 centímetros de diâmetro. Está dando em centímetro, então a gente também vai ter que usar a relação aí, né, de transformação, né, de centímetros para litros para poder marcar a questão. A gente não pode esquecer disso. Então a gente vai encher, né, essa bexiga, né, até que ela complete, né, 20 centímetros de diâmetro, né, porque ela vai esticando, 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 e eu quero que esse diâmetro ele seja 20 centímetros, ok? Então vamos lá para a folha documento para resolver essa questão. Então, a gente tem uma esfera cujo diâmetro é igual a 20 centímetros. Se o diâmetro é 20 centímetros, a gente já pode dizer que o raio ele é o quê? Ele é a metade do diâmetro, então ele vai ser 10 centímetros. É uma questão que está falando sobre volume, então o volume é 4/3 vezes π vezes r ao cubo. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vai ser 4/3 vezes π vezes r. R é 10, né? 10 ao cubo. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000, né? Então, eu tenho 10 ao cubo, são 3 zeros aqui. Então, vai ser 1000 vezes 4/3 de π. Vou botar dessa forma. 1000 vezes 4 vai ser 4000, né? Então, eu tenho 4.000 π sobre 3 centímetros cúbicos. A gente já achou o volume, que é esse daqui. Mas a questão ela me pediu uma coisa, ela me pediu o volume em litros. Então, a gente tem que saber essa relação aqui, ok? 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Mas não é decímetro que a gente quer saber, não é mesmo? Então, a gente vai fazer, né, aquele quadrinho lá, né, das medidas, né? Então, a gente vai pensar, vou fazer a partir do metro. Metro, decímetro, centímetro e milímetro. Só que aqui, né, a gente está pensando em quê? A gente vai pensar no ao cubo. Então, é metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. Então, em cada casa dessa daqui que eu vou andar 3. Então, se eu tenho 1 decímetro cúbico, eu vou colocar 3 zeros aqui no centímetro, porque é o cubo. Então, vai ser 1000. Então, isso daqui, 1 litro também, ele vai ser igual a 1000 centímetros cúbicos. Consequentemente, 0,1 metros cúbicos, tá? Mas essas duas vão ser as mais utilizadas e é o que a gente precisa aqui saber para resolver a questão, tá? Outra coisa que a gente citou aqui, eu tenho o que aqui? O π. Nada foi medido do π, né? Eu poderia até colocar 3, mas a gente não conseguiria uma aproximação tão exata assim, né? Então, a gente vai colocar o 3,14 para fazer essa conta aqui do π, ok? O que eu vou fazer? Então, é 4.000 que eu tenho que resolver, vezes 3,14, que é o π, ok? Então, eu vou fazer aqui, galera, vou botar aqui o 3,14 e vou colocar esses zeros aqui do lado de fora, tá? Que daqui a pouco a gente vai usar eles. Então, eu vou fazer 4 vezes 4, 16, sobe 1. 4 vezes 1, 4, com 1, 5.
4 vezes 3, 12. E eu vou colocar os 3 zeros aqui agora. Quantas casas decimais eu tenho aqui? 2. Então, eu vou colocar a vírgula aqui, ó. Então, esses zeros aqui depois da vírgula vão sumir. Então, eu vou ter 12.560, que é o 4.000 vezes 3,14. Mas essa não é a resposta ainda, porque é 4.000 π sobre 3. Então, ainda tem que dividir esse 12.560 por 3. Vamos repetir aqui embaixo, então. Então, o volume ele vai ser igual a 12.560 sobre 3. Então, o volume vai ser igual a... Vamos fazer essa conta também aqui do lado. 12.560 dividido por 3, a gente vai fazer aproximado, tá? 4 vezes 3, 12. Abaixei o 5. 1 vezes 3, 3 sobra 2. 26, né? Vai ser 8. 8 vezes 3, 24, sobra 2. E agora a gente vai ficar, né? 20 vai dar 6, vai ficar com uma dízima aqui que sempre vai sobrar 2. Então, 0,66666. Então, é 4.186,6 centímetros cúbicos. Só que a gente já aprendeu relação, né? Para passar de centímetros para litros, é 1.000 a diferença, né? Então, aqui, né? Eu tenho que 1 litro é igual a 1.000 centímetros cúbicos. Então, eu tenho que dividir por 1.000 para saber quanto que é esses litros aqui, né? O que é dividir por 1.000, galera? Eu vou andar 3 casas decimais aqui, nesse 4.183. Então, esse volume, ó, quando eu for andar 3 casas decimais, ó, vai ser 1, 2, 3. A vírgula vai ficar aqui, 4,186,6. Isso vai ser em litros. E a gente fecha aqui essa questão, tá? Mas vamos ver lá qual que a gente tem que marcar. Vamos voltar para cá, para o slide, para ver qual que a gente vai marcar. Então, a gente vê aqui, né? A gente encontrou lá 4,186. Claramente, né, dá para a gente perceber, né, que aproximando, né, isso vai ser o 4,2 que a gente vê, né, essa questão aproximada, até porque a gente usou o valor de π aproximado lá, né, que foi 3,14, que o π, lembrando que ele é um número irracional que tem infinitas casas decimais, então a gente não vai usar, né, todas essas casas, a gente usou só o 3,14. Quem quisesse, né, utilizar só o 3 lá naquela questão, né, o que iria acontecer, tá? Eu já vou dizer aqui um pouquinho. É bom a gente comentar as coisas bem rápido. O volume é igual a 4/3 de π r ao cubo. Ah, se eu quisesse utilizar o 3, Gustavo, ok, você ia botar o 3 aqui, né? Você já ia cortar, ia ficar bem mais fácil, né? Porque seria, volume vai ser igual a 4 vezes r ao cubo, o raio, né, é 10, que a gente já tinha visto, então vai ficar 4.000, quando a gente fizer 10 ao cubo, né, 4.000 centímetros cúbicos. Então, cada centímetro cúbico, né, seria 1 litro é igual a 1.000 centímetros cúbicos, né, que a gente tinha falado. Logo, então, 4.000 centímetros cúbicos vão ser 4 litros. Né? Então, aqui vai ser 4 litros. E aí, você teria que ter uma noção, né, de que você está aproximando, se aproximou bem para menos o π, né, que ele é um pouco maior. Então, ele é acima de 4. Então, já poderia marcar a questão A. Seria uma forma mais rápida de fazer. Mas por que eu não fiz assim? Eu quis, né, mostrar, né, com o valor mais exato, para ver que a gente chega, né, mais próximo do 4,2, que é a resposta. E também mostrar um pouco sobre essa conversão, né, de litros para decímetro e para centímetro, para ficar bem claro. Mas essa questão poderia também ser resolvida rapidamente, né, com uma noção, assim, né, já aproximando o π para 3, você ia cortar ali e você ia ter um valor aproximado que não era tão próximo que a gente encontrou, mas que daria para resolver a questão sim, tá? Não estaria errada, porque é uma questão de marcar. Mas quando for discursiva, né, a gente tem que dizer, né, esse valor aí, né, que seja mais próximo que é o π, ok? Que a gente vai chegar cada vez mais perto do 4,2 se a gente colocasse mais casas decimais nesse π. Então, a gente fecha essa questão, vamos para a próxima. A próxima diz,
O hexaedro regular, que inscreve a esfera de volume 9π sobre 2 centímetros cúbicos, tem a medida da diagonal em centímetros igual a duas coisas, né, que a gente tem que prestar nessa questão. O que é um hexaedro regular? E essa coisa, que inscreve a esfera. São duas coisas que são utilizadas bastante em questões também. Então, hexaedro, né, a gente está falando de um prisma, tá? Regular de 6 faces, porque é o hexa. Então, ok, um prisma regular de 6 faces. Que prisma é esse, galera? Um prisma regular de 6 faces. Ele é o próprio cubo. Se ele é regular, todas as faces dele são iguais, ok? Então, o hexaedro regular, ele é a mesma coisa que o cubo. Lembra que o cubo tem 6 faces, né? O cubo é uma figura de um dado, né? Que é bastante comum para a gente. Então, 6 faces, eu tenho um cubo aqui. E o que foi dito, né? Inscreve a esfera. Então, ele inscreve a esfera. A esfera está inscrita no cubo. Então, a esfera está dentro desse cubo. E quando a gente fala de inscrição, significa que ela está tangenciando, tá? Cada face aqui desse cubo. Na frente e atrás também. É porque às vezes fica um pouco difícil da gente ver, mas eu espero que vocês consigam visualizar aí, né? Que essa esfera está inscrita aí nesse cubo, né? E o que foi dado, né? Que foi o volume dessa esfera. E o volume dessa esfera é 9π sobre 2 centímetros cúbicos. O que a gente precisa saber nessa questão, né? A gente quer saber a diagonal do cubo. O que essa diagonal está relacionada com essa esfera? Ora, se essa esfera escreve esse cubo, reparem aqui nesse desenho que eu fiz, ó, de um lado até o outro, é o diâmetro da esfera, né? Você pode pensar tanto assim na lateral quanto em pé, ok? E esse diâmetro, né, ele vai ser o lado desse cubo. Então, o D da esfera vai ser igual ao lado do cubo. E se a gente descobre o lado, né, galera, a gente vai ficar fácil para poder a gente descobrir a diagonal, tá? Então, a gente vai fazer as contas, né, necessárias, né, para a gente descobrir primeiro o raio. Depois a gente vai descobrir o diâmetro, que vai ser o lado do cubo. E por último, a diagonal do cubo, ok? Vamos lá para a folha do documento. Então, a gente vai resolver esse exemplo 5 aqui. Então, a gente tinha lá, né, que uma esfera está inscrita no cubo. Eu já fiz o desenho lá, não vou repetir aqui. O volume dessa esfera, ele é igual a 9π sobre 2 centímetros cúbicos. Então, para a gente descobrir o raio, o que a gente vai fazer? Qual é o volume da esfera? 4/3 de πr ao cubo. Isso vai ser igual a esse volume aqui, ó, 9π sobre 2. Então, o que eu vou poder fazer aqui? Eu já vou cancelar esse π com esse π. Esse 3 ele vai passar multiplicando e o 4 vai passar dividindo. Vai ser o contrário, tá? Ó, o 3 está dividindo, vai multiplicando. O 4 está multiplicando, vai dividindo. Então, r ao cubo é igual a 9 vezes 3 sobre 2 vezes 4. R ao cubo é igual a 27 sobre 8. Essa raiz aqui ela vai ser cúbica, né? Então, como é que vai ficar aqui? R vai ser igual a raiz cúbica de 27 sobre 8. Se a gente fatorar o 27, a gente vai dar 3 vezes 3 vezes 3. E o 8 é 2 vezes 2 vezes 2. Então, a raiz cúbica de 27 é 3 e a raiz cúbica de 8 é 2. Então, a gente já descobriu o raio da esfera, tá? Então, o raio ele é igual a 3 meios. Só que o que a gente queria saber lá era o diâmetro. Então, o diâmetro da esfera vai ser igual a 2 vezes 3 meios, que é o dobro do raio. Então, a gente cancela aqui, a gente descobre que o diâmetro é 3 centímetros. E esse diâmetro, porque a gente comentou, ele também vai ser o quê? A aresta do cubo, o lado do cubo. Se eu tenho um cubo, galera, de aresta 3, e eu quero saber a diagonal, a gente estudou isso já em cubo, tá? Mas eu vou falar aqui rapidamente, ó, é isso que eu quero saber, esse segmento, a diagonal. Então, eu tenho essa aresta aqui,
que é 3. A diagonal da base é L raiz de 2, né, que é a diagonal do quadrado, então vai ser 3 raiz de 2. Aqui eu tenho o quê? Um teorema de Pitágoras. Aqui vai ser L raiz de 3, tá? Mas eu vou fazer rapidamente aqui para vocês, tá? Eu vou chamar essa diagonal do cubo de DC. Então, DC ao quadrado vai ser igual a 3 ao quadrado mais 3 raiz de 2 ao quadrado. Como que vai ficar? DC ao quadrado vai ser igual a 9 mais 3 ao quadrado dá 9, raiz de 2 ao quadrado dá 2. Vai dar 18 aqui, né? Mais 9 vai dar 27. Então, a gente vai ter aqui a raiz quadrada de 27. Que basta a gente fatorar. Que é por 3 que dá 9, que é por 3 que dá 3, que é por 3 que dá 1. Que vai dar 3 raiz de 3. E a gente consegue achar a diagonal desse cubo. Vamos voltar para cá para marcar. E a gente vê que é a letra C. E a gente fecha aí essa questão. E a gente já volta já para o último bloco para resolver mais 2 exemplos, ok? Até daqui a pouco.